Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu só tinha 9 anos quando meus pais se separaram. Nessa época, por conta das circunstâncias, fomos morar com os meus avós em Ponta Grossa. Eu, meu irmão e a minha mãe, já que a família dela era toda de lá. Meu pai permaneceu aqui mesmo em Curitiba. O tempo foi passando, até que, alguns anos depois, eu já com 13 anos, para surpresa de todo mundo, eles acabaram se acertando e voltaram a viver juntos, ou seja, voltamos a ser a mesma família de antes. Na verdade, depois eu soube que eles nunca tinham terminado assim completamente. Sempre que o pai ia nos ver, eles tinham uma recaída. Mas somente depois é que foram retomar o casamento assim de uma forma oficial. Claro que fiquei feliz, imagine, até porque tudo o que uma criança quer é ver os pais juntos. Voltamos a Curitiba, só que para morar num outro bairro. E foi assim que eu conheci o Daniel. O Daniel morava na casa do lado da nossa. Só que era um pouco mais velho que eu, já tinha completado 18 anos. E olha, desde que o vi pela primeira vez, antes mesmo de trocarmos as primeiras palavras, eu já me encantei por ele. Era novinha, mas sabe, conhecê-lo tocou meu coração. Era o rapaz mais lindo que eu já tinha visto. Só que apesar de morar ali tão perto, do lado, demorou um pouco para a gente se aproximar. Foi ele que um dia tomou iniciativa. E perguntou meu nome, quis saber o que eu era do meu pai. Eles já se conheciam, naturalmente, porque meu pai morava ali já fazia quase um ano, mas não sabia quem eu era. Olha, eu fiquei ainda mais encantado. Ele ficou surpreso quando eu falei que só tinha 13 anos. Pensou que eu tivesse já uns 16. Depois desse nosso primeiro contato, digamos assim, ficou evidente que havia interesse das duas partes. Quantas vezes a gente ficou naquela paquerinha, eu ali no quintal de casa, ele lá na casa dele. Só de vê-lo eu tremia. O tempo foi passando, as semanas, os meses, e aquele sentimento foi tomando forma em mim. Começou como uma paixãozinha assim, de criança, adolescente, mas depois foi aumentando de intensidade, até chegar ao ponto de eu não poder ver o que já sentia, aquele tremor todo no corpo, aquela agitação. Até que, em agosto do ano seguinte, lembro que eu estava voltando à escola com a minha amiga, ele me alcançou no meio do caminho. Levei até um susto quando escutei a sua voz. Oi, Neuza, tá indo para casa? Posso te acompanhar? Meu coração naturalmente que disparou. Num fio de voz, respondi que sim. E a minha amiga até nos deixou sozinhos. E a gente saiu caminhando lado a lado. Só que em vez de irmos embora, direto, acabamos parando numa pracinha que tinha ali perto. Ele pediu pra gente ficar ali um pouco e eu concordei. Sentamos assim num daqueles bancos e ele ficou olhando pra mim, meio sem jeito, e eu mais sem jeito ainda, imagine. Eu esperando que ele dissesse alguma coisa, até que de repente ele realmente falou. Fiquei encabulada, porque a primeira coisa que ele falou foi que queria um beijo. Ele pediu um beijo. E olha, embora fosse a coisa que eu mais queria na vida, mesmo sendo novinha do jeito que eu era, claro que fiquei encabulada. De todo modo, não me neguei, pelo contrário. Sonhava com aquele beijo dia e noite sem parar. Imagine se quando aparecesse oportunidade eu iria recusar. Olha, quando os nossos lábios se encontraram, meu coração, se é que isso era possível, bateu mais forte ainda. Parecia um tambor dentro do peito. Eu não podia me atrasar muito, porque tinha que chegar em casa, almoçar e levar o meu irmão para a escola. Mesmo assim, ficamos ali durante um tempo, curtindo aquele momento maravilhoso e tão esperado. Aquela
Não foi a única vez que a gente se beijou depois da aula. Foi só a primeira, porque volta e meia ele ia me encontrar na saída e para mim era o melhor momento do meu dia. Engraçado que a gente nunca falou de sentimentos. Até porque tínhamos tão pouco tempo para aproveitar que quando a gente se via, queria apenas ficar se beijando, se abraçando. Às vezes, nos víamos ali sobre o muro e ficávamos, sabe, naquela paquerinha. Inclusive, quando a gente chegava perto do muro, trocávamos carinhos. Né? Ficávamos ali tocando um no outro, tomando todo cuidado, claro. Porque se meus pais nos flagrassem, com toda certeza daria algum problema, pelo fato de eu ser tão novinha. O fato é que a cada dia que passava, e a cada vez que a gente se via, eu me apaixonava mais e mais. No meu pensamento, aqui na minha cabeça, não tinha espaço para mais nada. Eu só sabia pensar nele. Para se ter uma ideia, eu comecei a ir mal na escola, inclusive. Minhas notas despencaram, porque eu não conseguia me concentrar. Nem tinha ânimo para estudar, para passar na prova. Olha, não sei como consegui passar de ano. Pensei até que fosse reprovar. Para minha tristeza, meus pais nos mandaram passar as férias na casa dos meus avós, lá em Ponta Grossa. Eu e meu irmão. Eu não queria ir, mas quem falou que a minha vontade contava alguma coisa? Não contava nada. Passei 2 meses sem ver o Daniel. E foi, pelo menos para mim, um verdadeiro suplício. Nem de me despedir dele direito eu consegui. Nem para avisar que ia passar as férias lá na casa dos meus avós, nem isso. Olha, eu pensei que eu fosse até morrer de saudade. Juro. Queria tanto que ele soubesse que eu pensava nele o tempo todo. Desde a hora que acordava até a hora que deitava a cabeça no travesseiro. Foram os piores dias da minha vida. Pensei que não fosse aguentar. Até que finalmente chegou a hora de voltar. Só que acabei tendo, sabe, uma volta assim, diferente daquela que eu imaginei. Porque já no primeiro dia, quando voltei, acabei vendo o Daniel, sabe, no mesmo dia, primeiro dia, beijando outra garota. Ali na rua, perto de casa. O pior é que ele não me viu, de tão distraído que estava, se agarrando com aquela menina. Olha, eu nunca senti uma dor tão lancinante quanto aquela. Fiquei tão triste que entrei para dentro de casa e depois disso só saía quando era obrigada. Até que um dia a gente se viu ali por sobre o muro. Ele fez aquela cara de surpresa quando me viu. Ele soube que eu estava na casa da minha avó, mas não sabia que eu já tinha voltado. Olha, faltou pouco para eu olhar para a cara dele e falar: pelo jeito não fiz nenhuma falta para você, né? Já que você estava se agarrando lá com aquela outra. Juro, até planejei falar isso. Só que chegou na hora e eu não tive coragem. Fiz de conta que não tinha visto nada. Até porque tremi dos pés à cabeça quando ele me disse que estava morrendo de saudade. E perguntou se tinha como a gente dar uma volta. Resumindo, nos encontramos lá mesmo, naquela mesma pracinha, onde trocamos o nosso primeiro beijo. E olha, bastou nos abraçarmos para eu esquecer aquela cena que tinha visto. Ele beijando aquela outra. O fato é que retomamos aquela rotina de antes. Só que agora a gente se via menos, porque ele tinha começado a trabalhar em período integral. Só que quando pensei que tudo ficaria bem, quando entramos no mês de junho, meus pais, que já vinham se desentendendo de novo, volta e meia eu escutava uma discussão entre eles, tiveram mais uma briga feia e, pro meu desespero, se separaram de novo. Imagine como ficou a minha cabeça quando minha mãe veio no quarto para pedir: Neuza, arruma suas coisas e depois ajuda o Luiz a arrumar as dele também. A gente vai sair daqui.
Apesar de ela não ter entrado em detalhes, eu já imaginava o que tinha acontecido, até porque não seria a primeira vez. Depois o pai também veio conversar com a gente e falou que, infelizmente, eles iriam se afastar de novo, porque ele e a minha mãe tinham brigado, mas que aquela casa seria também sempre minha e do meu irmão. Olha, eu não soube o que realmente aconteceu, mas para minha mãe estar zangada como estava, alguma coisa de muito errada o pai tinha cometido. E pelo jeito, não era a primeira vez. Resumindo, meu tio lá de Ponta Grossa veio nos buscar de novo. Dessa vez, pelo menos, eu tive como me despedir do Daniel. Eu não tinha celular, nem ele tinha. Mas combinamos que depois daríamos um jeito de entrarmos em contato. Perder o contato totalmente a gente não iria. Até porque meu pai ia continuar morando ali naquela casa. Na verdade, eu fiz de tudo para não ir embora para Ponta Grossa. Pedi para ficar morando ali com o pai. Olha, eu cheguei a chorar na frente dele, mas não teve jeito. A mãe não quis que eu ficasse. E depois, também queria me deixar vir passear aqui na casa do pai. Não queria. Quando eu pedia para passar pelo menos uns dias ali com ele, ela não permitia. E quando ele ia a Ponta Grossa ver a gente, eu implorava que ele me carregasse de volta para morar com ele. Só que, sabe, a gente quando tem essa idade, não tem voz ativa para nada, né? E, infelizmente, nunca teve um acordo. Olha, eu senti que até o pai preferia que eu continuasse morando com a mãe e os meus avós. E aquilo que eu não queria jamais acabou acontecendo. O tempo e a distância acabaram nos separando. Quer dizer, na verdade eu nunca o esqueci. Já ele, eu não fazia a menor ideia se estava ou se não estava sentindo a minha falta. Se pensava ou se não pensava em mim. Se queria ou não queria me ver de novo. Acredite quem quiser, mas somente depois de 2 anos eu voltei a Curitiba. 2 anos. E olha, naquelas alturas, eu já com 17 anos, meu pai foi nos visitar no aniversário do meu irmão e eu pedi que ele me trouxesse junto, porque queria passar pelo menos uns dias aqui com ele. Foi a minha mãe, inclusive, que o convenceu. Leva ela, Kleber. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais a Neuza choramingando no meu ouvido o tempo todo. Não sei o que tanto que ela quer fazer lá em Curitiba. Na verdade, eu nem deveria ter vindo. Imagine, tanto tempo já tinha se passado. O que eu devia ter feito era ficar bem quietinha lá no meu canto. Mas a saudade do Daniel era tanta. A vontade de vê-lo de novo, de saber como ele estava, aquilo me consumia. Sabe, me doía na carne. Eu precisava vê-lo de todas as formas. Só que, muito breve, descobri na minha volta que ele estava namorando. Tinha comprado um carro e vivia com aquela menina para baixo e para cima. Olha, eu senti o baque quando vi chegando aquela tarde. Estava ali na frente, conversando com uma amiga ali da rua, quando de repente eu o avistei chegando. Eu não sabia até aquele momento que ele tinha carro. Então o carro encostou e foi então que eu o vi saindo. Só que não estava sozinho. Ele saiu com aquela menina a tiracolo. Os dois na maior intimidade. Ele ficou branco quando me viu. Não sei se também sentiu o baque quando soube que eu estava ali, na casa do meu pai, ou se simplesmente ficou sem graça por estar com uma menina, né, junto dele. A gente não tinha nada um com o outro, né? Até porque, meu Deus, 2 anos tinham se passado, ou quase isso, que a gente não se via, nem se falava, de modo que ele não estava fazendo nada demais, mas só eu sei como que eu me senti. Depois eu soube, por essa amiga, que eles estavam namorando já fazia algum tempo. Sabe, eu fiquei muito triste, arrasada. Só que também, o que eu esperava, né? Que ele estivesse solteiro,
sozinho, esperando por mim? Claro que não, né? Eu já estava, inclusive com a passagem comprada para quarta-feira, de modo que nem tive mais chance de vê-lo de novo, muito menos de conversar com ele. Fui embora tão desatinada, tão desiludida. Depois disso, simplesmente me resignei e tratei de cuidar da minha vida. Procurei sair mais, me divertir, coisa que eu não fazia, porque me sentia presa àquele sentimento que eu tinha por ele. Olha, foi duro descobrir que enquanto eu morria de tanta saudade, ele não perdia tempo e até namorando já estava. Para se ter uma ideia, meu pai queria que eu e o meu irmão viéssemos passar o Natal com ele, mas eu nem fiz questão. Sabe, vir pra cá, truco de quê? Pra ver o Daniel desfilando de mão dada com aquela outra? Melhor ficar lá mesmo. Assim, eu evitava mais sofrimento ainda. É como dizem, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Na verdade, eu meio que perdi a vontade de voltar para Curitiba. Tratei de seguir com a minha vida por lá mesmo, em Ponta Grossa. E como o tempo passa depressa, tempos depois, eu arranjei um estágio, depois fui efetivada e aos poucos fui realizando os meus sonhos. Comecei também a namorar um rapaz que eu tinha conhecido, lá perto do meu trabalho, embora bem aqui no fundo do coração, o que eu sentia pelo Daniel continuasse vivo. Só que fazer o quê? Eu não podia ficar remando contra a maré. Se a nossa história não tinha dado certo, paciência, né? Eu precisava seguir em frente. Estive mais 2 vezes na casa do meu pai, mas acabei nem vendo o Daniel. E quer saber? Foi melhor assim. Inclusive, numa dessas vezes, o meu namorado estava comigo, de modo que foi até melhor a gente nem se ver, nem se encontrar. Tempos depois, eu soube que ele estava morando junto com uma mulher. Não sei se era aquela menina com quem ele estava namorando. Só sei que já tinham até uma filha. Olha, se eu disser que não senti uma pontinha de dor bem no fundo do coração, estaria mentindo. Mesmo negando a mim mesma, ainda havia pelo menos um resquício daquela paixão. Juro, eu queria esquecê-lo por completo, me concentrar apenas no meu namorado e na minha vida. Mas tem coisas que independem da nossa vontade. Mas tinha dias que no silêncio do meu quarto, eu me pegava pensando no Daniel e lembrando dos beijos que a gente trocava. Se bem que aquilo que tinha havido entre nós foi tão pouco, sabe? Meia dúzia de beijos, abraços, mais nada. Ele nunca tinha me feito nenhuma declaração de amor, por exemplo. Nunca tinha sequer dito que gostava de mim, nem isso. Não sei por que é que eu continuava, sabe? Me prendendo aquelas lembranças. Principalmente já estando ao lado de outra pessoa. Quando completei 25 anos, eu engravidei. E por esse motivo, acabei indo morar junto com o meu namorado. Olha, nessa época, eu estava feliz. Só que, infelizmente, foi uma felicidade que não durou muito, porque acabei perdendo o meu bebê logo no começo da minha gestação. Mesmo assim, continuei morando com Humberto. Só que, sei lá, a perda do nosso filho, em vez de nos aproximar, foi aos poucos nos afastando. Lembro que no feriado de carnaval, fomos passar uns dias na praia e na volta passamos na casa do meu pai. Eu queria vê-lo, pelo menos um pouco, dar um beijo no meu pai, e nesse dia em questão, acabei vendo o Daniel. Ele estava sozinho, pelo menos não vi nem a sua mulher nem a filha. Olha, ninguém queira saber o que aquele reencontro desencadeou em mim. A gente nem conversou. Apenas nos cumprimentamos assim de longe, mas foi o bastante para fazer meu coração quase saltar pela boca. Fazia tanto tempo que a gente não se via. E só sei que o estado em que fiquei depois daquele reencontro foi uma coisa que eu simplesmente não esperava. Humberto até ficou no meu pé
querendo saber o que eu tinha, porque eu mudei. Fiquei quieta, só lembrando daquele reencontro. Até que tempos depois, após pensar muito, acabei tomando uma decisão. Queria cuidar um pouco mais de mim. Sabe quando você precisa, você sente aquela necessidade de ficar sozinha? Até porque, verdade seja dita, aquele meu namoro não estava rendendo, eu não estava feliz. Pelo contrário, aquilo estava me sufocando. E olha, pelo menos isso não tinha nada a ver com o Daniel. Mesmo que eu não tivesse, sabe, tendo visto o Daniel naquela última viagem, aquela última passada lá na casa do meu pai, eu acho que teria tomado a mesma decisão, do mesmo jeito. Terminei meu namoro com o Humberto, voltei para a casa dos meus avós e procurei mais uma vez retomar minha vida. Meu ex-namorado várias vezes tentou se reaproximar, mas sabe, não tinha mais jeito. Eu não queria. Até que depois de mais ou menos 1 ano e meio, liguei novamente para o meu pai e perguntei se podia passar uns tempos ali com ele. Sei lá, eu estava com tanta vontade de mudar de endereço, mudar de ares. Eu sabia que essa mudança podia não me fazer bem. Afinal de contas, eu podia ver o Daniel com a mulher dele a qualquer momento, mas sei lá, parecia que tinha algo me impelindo a fazer aquilo. Naquelas alturas, meu pai estava morando com outra mulher. E essa mulher tinha um casal de filhos. Não tinha nenhum quarto sobrando. Mas o pai falou que eu poderia vir numa boa, que acabaria dando um jeito de me ajeitar. E foi desse modo que eu voltei a morar aqui. Minha ideia era arranjar um emprego e depois de me firmar, arranjar um cantinho só para mim, até para não ficar incomodando a nova família do meu pai. Eu me dava bem com a nova esposa dele, mas, sabe, não queria incomodar. E a casa era tão pequena. Depois que cheguei, alguns dias se passaram, até que num sábado me surpreendi com aquela visita. Eu tinha acabado de sair do banho, estava no meu quarto me trocando, quando a Inês, mulher do meu pai, veio me avisar que tinha alguém na sala querendo conversar comigo. Juro, nem me passou pela cabeça quem poderia ser. E eu nem perguntei, mas no que botei os pés na sala, senti meu corpo todo amolecer. Para minha surpresa, era o Daniel. Desde que eu tinha chegado, a gente não tinha se visto ainda. Quando me viu, ele sorriu. Oi, Neuza, tudo bom? Será que a gente podia conversar? Acabamos indo lá para fora, pro pátio, para conversar assim, mais à vontade. Ele então me disse que já tinha me visto ali. E pelo filho da nova mulher do meu pai, tinha sabido que eu havia voltado e para ficar. Ele quis saber então se era verdade e eu confirmei. Ele então falou aquela frase: eu também estou morando aqui com a mãe de novo, sabe? Ah, é? E como é que está o casamento, a esposa, a filha? Então, para dizer a verdade, eu me separei. Olha, que me deixou tão surpresa que me fez sentir até aquele friozinho na barriga. Ele ainda perguntou quem era o Humberto, o que ele era meu, se era meu marido, meu namorado, se eu ainda tinha alguma coisa com ele. E eu naturalmente contei a verdade. Era meu namorado, mas a gente tinha terminado já fazia tempo. Olha, conversamos tanto. Eu lhe contei praticamente a minha vida toda, desde que tinha voltado a morar lá em Ponta Grossa. Quer dizer, quase tudo, né? Não abri o jogo sobre os meus sentimentos. Sei lá, fiquei na defensiva. Ele então me chamou para dar uma volta. E não sei se foi de propósito, mas acabou me levando justamente até aquela pracinha onde tínhamos trocado o nosso primeiro beijo. Assim que chegamos, ele perguntou: você lembra? Foi aqui que a gente se beijou pela primeira vez. Imagine se eu não ia lembrar.
Olha, depois que ele falou aquilo e fez aquela pergunta, parece que a atmosfera mudou ali ao nosso redor. E foi inevitável a gente se beijar de novo. Ao contrário do que tinha acontecido lá atrás, naquela primeira vez, ele, desta vez, não me pediu beijo. Simplesmente veio para o meu lado e tomou iniciativa. E eu, naturalmente, correspondi. Depois, sorrindo, ele falou: olha, eu já te deixei escapar uma vez, mas agora juro que não vou cometer o mesmo erro. Quero que você só me responda: sim ou não? Você quer namorar comigo? Namorar? Mas você tá falando sério? Olha, eu custei a acreditar que aquilo estivesse mesmo acontecendo. E não é que estava? Ele estava me pedindo em namoro, depois de tudo o que a gente tinha passado. Depois de ele ter morado com outra mulher, ter uma filha, de eu ter namorado, tendo engravidado, inclusive, e perdido meu filho depois. Quando eu resolvi voltar para Curitiba, é verdade que eu estava disposta a dar um novo rumo para minha vida, mas juro, isso não incluía o Daniel, até porque para mim ele continuava casado. Olha, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que tudo isso fosse acontecer. E repito, depois de tudo que a gente passou, que eu fosse de repente redescobrir a felicidade nos braços daquele que tinha ocupado o meu coração durante muitos anos. Olha, eu acho que ficarmos juntos já era coisa do destino, porque não tem outra explicação. Ele tinha casado, havia tido uma filha. Eu também fui morar junto com outro homem, até porque tinha engravidado. Depois a gente se afastou, até porque perdi meu filho. Meu Deus, tanta coisa já tinha acontecido. E é por isso que eu digo, que eu afirmo: ficarmos juntos já era coisa do destino. Só isso para explicar. Quando tudo parecia perdido, quando parecia que não tinha mais esperança, veio o destino e consertou. Na verdade, eu acho que nossos destinos já estavam traçados. Desde o começo. Desde o início, quando a gente se olhou pela primeira vez. Parece que estava escrito que a gente ficaria junto no final. Que na verdade nem é tão um final assim, né? Não foi no comecinho, mas era certo que ficaríamos juntos um dia. E dessa vez, para sempre. Já estava escrito na linha da vida, bem aqui, na palma da nossa mão.